Olá, tudo bem? Na postagem de hoje, nós começamos o nosso estudo sobre logaritmos. Logaritmos não é um assunto tão simples, os alunos se confundem bastante com logaritmos. Então, o bom aqui é que a gente pode rever os exemplos, rever as definições, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não se confundir com o assunto. E a outra coisa é que você tem que saber exponenciais. Se você não souber exponenciais, você não vai conseguir resolver os problemas de logaritmo, porque tudo a gente vai transformar em exponenciais. Então, compreendendo exponenciais ajuda bastante a ideia de logaritmos, ok? Então, primeiro vamos definir o que é logaritmo. Na definição, a gente acaba achando um pouco complicado, fala, nossa, que estranho. Mas quando a gente faz os exemplos, você vai ver que, se você souber exponencial, você sabe logaritmo. Ok? Então, vamos colocar a definição. Então, primeiro, vamos pegar dois números, sendo A e B números reais, ok? Positivos, e o A diferente de 1. Não sei se você lembra, mas em exponenciais também era assim. Então, chama-se, vamos primeiro dar nome às coisas, chama-se logaritmo de B na base A. Então, lembra o nome, base, igual exponenciais. Logaritmo de B na base A, de novo exponenciais, ó, ao expoente x, ao qual se deve elevar a base A de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Ok? Como que a gente escreve isso matematicamente? Então, nós vamos escrever o logaritmo usando a abreviação log. Então, aí na mesma linha, isso que complica um pouquinho, que confunde. Log de B, aí o A a gente vai colocar aqui embaixo, ó. Na linha de baixo ele é um subscrito, igual quando se trabalha com sequências. Lê na linha primeiro. Logaritmo de B na base A. Então, isso vai ser igual a um certo número x, se acontecer o quê? C, e somente C, se quando eu elevar o A ao x, o resultado vai ser o B. Então, para a gente lembrar isso, a gente faz assim, ó. Não é o A elevado a B, isso confunde muito, porque parece aqui, né? É A elevado a X tem que ser igual ao B. Só que o que nós estamos procurando é o valor de X, é o resultado, ok? Então, como que nós vamos dar nome às coisas aí? O A nós vamos chamar de base do logaritmo, né?
certo? O x é o logaritmo, é o resultado. Esse é o logaritmo. E o b nós vamos chamar de logaritmando. Logaritmando. Logaritmando, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aí para a gente entender melhor essa ideia. Vou colocar a definição aqui de novo, só para a gente ir usando nos exemplos. Logaritmo de b na base a é igual a x, c e somente c, o a elevado a x for igual a b. Então, por exemplo, exemplos. Nós queremos calcular, e isso vai ser muito útil, essa ideia, pensar desse jeito, nós queremos calcular o logaritmo de 8 na base 2. Então, o que eu estou procurando? Se nós olharmos a definição aqui, nós estamos procurando este número aqui, ó, x. Mas qual a característica dele? Quando eu elevar o a esse número x, o resultado vai ser o b. Então, se eu pensar aqui, ó, eu preciso de um número aqui, tal que 2 elevado a esse número seja igual a 8. Se você não conseguir fazer mentalmente, isso acontece muito, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, usa a definição. Então, quem que é o A e quem que é o B e quem que é o X? O A é 2, então o que nós estamos fazendo? 2 elevado a um certo número X que eu estou procurando tem que ser igual a 8. Ora, isso é uma equação exponencial que nós resolvemos na postagem anterior. Qual é o número que eu tenho que levar o 2 para que o resultado seja igual a 8? Esse eu vou fazer, mas não vou fazer todos. 2 elevado a x igual a 2 ao cubo, x é igual a 3. Então, isso significa que o valor do logaritmo é igual a 3. Ou seja, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, ok? Vamos fazer mais? Logaritmo de 9 na base 3. De novo, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando este número aqui. E o que tem que acontecer? 3 elevado a x tem que ser igual a 9. Se 3 elevado a x tem que ser igual a 9, 3 elevado a x tem que ser igual a 3 ao quadrado. E daqui, nós tiramos que o x é 2. Ou seja, qual é o logaritmo de 9 na base 3? O logaritmo de 9 na base 3 é 2. Ok? Vamos fazer mais exemplos e vocês vão perceber que vamos elaborando mais. Logaritmo de 1/4, já não dá para fazer mentalmente. Os dois primeiros ainda a gente consegue fazer mentalmente. Agora já começa a ficar elaborado e eu vou precisar fazer esse raciocínio. Então, de novo, o que nós estamos procurando? Agora eu vou fazer direto. Estou procurando o número x aqui, de tal forma que 2 elevado a x seja igual a 1/4. Então, nós sabemos das equações exponenciais que 1/4 é o mesmo que 2 elevado a menos 2. E daqui, nós tiramos que o x é menos 2. Então, logaritmo de 1/4 na base 2 é menos 2. Ok? Da mesma forma, logaritmo de 5 na base 5.
Qual é o número que eu tenho que levar o 5 para que o resultado dê 5? Eu posso fazer o raciocínio, mas tem alguns que a gente tem que saber de cor. E esse é 1. Por quê? 5 elevado a x é igual a 5. Lembre-se que esse 5 aqui é como se tivesse 1 no expoente, né? Então, daqui, x é igual a 1. Então, o logaritmo de um número, sempre que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado sempre vai ser igual a 1. Ok? Mais exemplos. Logaritmo de 1 na base 4. Esse também a gente vai ter que saber decor, porque aparece toda hora. Escrevi muito para baixo, para cima. Ok? Qual é o logaritmo de 1 na base 4? Ou seja, qual é o número que nós temos que elevar o 4 para que o resultado seja igual a 1? Ora, nós sabemos que qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, o 1 pode ser escrito como 4 elevado a zero, e nós chegamos à conclusão que o x é zero. Ok? Então, x, logaritmo de 1 na base 4 é zero. Beleza? Mais logaritmo de raiz de 3 na base 3. Qual é o logaritmo de raiz de 3 na base 3? Então, a gente vem aqui do lado, raiz de 3, 3 elevado a x tem que ser igual a raiz de 3. Como nós vimos na última postagem, raiz quadrada de 3 é o mesmo que 3 elevado a 1 meio, onde x é igual a 1 meio. E aí, então, logaritmo de raiz de 3 na base 3 é 1 meio. Mais exemplos, para a gente pegar bem isso. Qual é o logaritmo? Eu acho que eu estou no quadro, às vezes escrevo rápido, aqui não dá. Sai feio mesmo escrever devagar, imagine rápido. Logaritmo de 8 na base 1 meio. Mesmo raciocínio. Nós devemos ter meio elevado a um certo número x igual a 8. Nós sabemos que meio é o mesmo que 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 elevado a x igual a 2 ao cubo. Deixo vocês terminarem, que nós já fizemos na postagem passada. X é igual a menos 3. Ou seja, logaritmo de 8 na base 1 meio é menos 3. E, finalmente, um último exemplo. Logaritmo de 0,25 na base 0,5. Mesmo raciocínio, tem que transformar em equações exponenciais. 0,5 elevado a x tem que ser igual a 0,25. Lembram o que é 0,5? Teve até um exemplo na aula anterior. Meio elevado a x tem que ser igual ao que é 0,25? 1 quarto. Certo? Deixo para vocês, aqui fica 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a menos 2, e o x é igual a 2. Logo, logaritmo de 0,25 na base 0,5 é igual a 2. Ok? Beleza? Beleza? Vamos fazer mais exemplos? Vamos fazer alguns mais elaborados. Logaritmo
logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9. Eu deveria escrever menorzinho isso, esse raiz cúbica de 9, mas eu não consigo na caneta aqui no mouse, aqui não tenho condições, tá? Faz a mesma coisa, a equação exponencial. O que nós devemos ter? Raiz cúbica de 9 elevado a x igual a 3. Se vocês recordarem, o que é raiz cúbica de 9? 9 é 3 ao quadrado. Então, isso é 3, certo? Elevado a 2 terços, elevado a x igual a 3 elevado a 1. Daqui, fazer aqui no cantinho, que eu quero aproveitar o espaço, 3 elevado a 2x sobre 3 igual a 3 elevado a 1. Corta as bases, o 2 está multiplicando, passa dividindo, o 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9 é 3 meios. Ok? Mais um ainda. Logaritmo de 0,25 na base 16. Mesma coisa. Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui. Nós devemos ter 16 elevado a x igual a 0,25. O que é o 16? 2 elevado a quarta, não é isso? 2 elevado a quarta elevado a x. O que é o 0,25? Fizemos no slide anterior. É 2 elevado a menos 2, não é isso? Então, 2 elevado a 4x igual 2 elevado a menos 2. Daqui, 4x é igual a menos 2. Daqui, x é igual a menos 1 meio. Então, logaritmo de 0,25 na base 16 é menos 1 meio. Ok? Vamos fazer agora uma equação que envolve logaritmos. Então, equação, tá? Só vou escrever aqui, mas a equação que eu vou fazer é bem simples e é o mesmo caminho. Agora nós temos assim, ó, logaritmo do número 4 em uma certa base x é igual a menos 2. Pergunta-se, qual é o valor de x? Lembre-se que o x, a base, tem que ser maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1. Então, se por um acaso, quando a gente estiver fazendo as contas e a gente encontrar um valor de x negativo, você tem que descartar. Se nós encontrarmos o x igual a 1, você tem que descartar. Esses valores não são aceitos para a base, ok? Mas aí a gente faz a definição, ó. É o mesmo raciocínio. Eu sei que x elevado a menos 2 é igual a 4, certo? O que é x elevado a menos 2? É 1 sobre x ao quadrado. E isso é igual a 4. E agora? Como que a gente resolve isso? O x ao quadrado está dividindo, passa multiplicando. É uma equaçãozinha de segundo grau, só que a gente pode resolver ela de uma maneira bem simples. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 1/4. E aí, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, isso é mais ou menos raiz de 1/4. Então, x é igual a
mais ou menos, raiz de 1/4 é 1/2. A princípio, nós teríamos duas respostas. Quais seriam as respostas? X igual a 1/2 e x igual a menos 1/2. Porém, essa segunda alternativa não é permitida. Por quê? Porque o x, obrigatoriamente, tem que ser um número positivo. Ou seja, solução dessa equação é apenas x igual a 1/2. Se nós tivéssemos encontrado dois valores positivos para x, tudo bem, nós teríamos duas respostas. Nós teríamos duas respostas. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Agora, nós temos uma convenção muito importante. Convenção. Que confunde um pouco também, mas vocês lembram que o que é raiz quadrada de 3? Na realidade, nós não temos obrigação, mas poderíamos colocar um 2 aqui, no índice. Por que nós não colocamos? Porque a raiz quadrada é a que mais aparece. Então, por preguiça, quando não colocar nada, é porque é raiz quadrada, é como se tivesse o 2 ali. O mesmo acontece com o logaritmo. E aí vem algo interessante. Na informática é de um jeito, nas outras áreas é de outro. Ok? Como aqui é agronomia, a gente vai fazer a convenção tradicional, agricultura. Tá? Qual que é essa convenção? Essa convenção diz que existe um caso que eu não preciso escrever a base. E eu não preciso escrever a base quando a base for 10. Então, toda vez que a base não aparecer, é porque a base é o número 10, tá? Esse logaritmo é tão importante que ele recebe até um nome. A gente fala logaritmo decimal da base 10. E vocês vão usar ele em química e em biologia, ok? Então é muito importante entender esse conceito, porque depois, senão, vocês vão sofrer em química e biologia. Então, por exemplo, qual é o logaritmo de 1000? Perceba, eu não falei a base. Se eu não falei a base, é porque a base é 10. Então, eu quero saber 10 elevado a x igual a 1000. 10 elevado a x igual a 1000 significa que o logaritmo decimal de 1000, ou seja, o logaritmo de 1000 na base 10, que nós vamos falar apenas logaritmo de 1000, é igual a 3, ok? Qual é o logaritmo, por exemplo? Isso é interessante, porque é só contar a quantidade de zeros, né? Qual é o logaritmo? Mesma coisa aqui, ó. Qual é o logaritmo de 0,001? Qual é o logaritmo de 0,001? E aí? Qual é o logaritmo de 0,001? 10 elevado a x igual a 0,001. O que é 0,001? É o mesmo que 10 elevado a menos 3. Então, aqui é menos 3. Ok? Então, não se esqueçam disso. E aí, algumas pequenas propriedades. Não são, depois a gente tem propriedades mais importantes. Então, não vou escrever como propriedades, vou escrever como consequências. Consequências da definição de logaritmos. E a gente até já fez alguns exemplos, tá?
A primeira consequência da definição é que o logaritmo do número 1 em qualquer base, nós fizemos exemplos, é sempre igual a zero. Certo? Nós fizemos um exemplo, pois a elevado a zero é igual a 1. Lembre-se que eu estou supondo que o a é positivo. Segunda consequência, 2. Segunda consequência também é bem simples. Qual é o logaritmo de a na base a? O logaritmo de a na base a é 1, pois a elevado a 1 é o próprio a. Então, qual é o logaritmo de 73 na base 73? 1, certo? E a terceira é bem estranha. E é importante, mas eu acho ela bem estranha, e principalmente a justificativa. A justificativa está no material que mandei para vocês, eu deixo para os mais curiosos. Vamos supor que eu tenho uma potência, e o expoente desta potência seja um logaritmo. E esse logaritmo tenha como base a mesma base da potência. Então, a base do logaritmo é a base da potência. Então, é como se nós cancelássemos o logaritmo. Isso vai ser igual a b. Tá? Não vou fazer a justificativa. Na realidade, a justificativa é bem simples. Mas aqui eu prefiro fazer exemplo. Então, por exemplo, 3 elevado a logaritmo de 7 na base 3. Isso é 7, ok? 3 elevado... Não. 5 elevado a logaritmo de 15 na base 3. Opa, de 15 na base 5. Isso é igual a 5, tá? E, finalmente, uma última, não é bem uma consequência, mas vamos supor que nós tenhamos dois logaritmos na mesma base iguais. Olha como isso parece com potências. Lembra? A elevado a x1 igual a elevado a x2, corta, x1 é igual a x2. Aqui é a mesma coisa. Percebam que tem que ter a mesma base. É como se eu cortasse o logaritmo. Se o logaritmo de b na base a for igual ao logaritmo de c na base a, então, obrigatoriamente, o b tem que ser igual ao c. Ok? Então, essas são as definições de logaritmo. Vamos fazer mais um exemplo. Então, usando essa última propriedade. Exemplo. Exemplo. Vamos supor que nós tenhamos logaritmo de 2x mais 1 na base 5 igual a logaritmo de x mais 3 na mesma base 5. Então, pela propriedade 4, percebam, as bases são iguais. Opa, para frente. As bases são iguais. Se as bases são iguais, eu simplesmente posso cancelar os logaritmos. Ou seja, obrigatoriamente, nós devemos ter 2x mais 1 igual a x mais 3. Lembrando que o x, o 2x mais 1, logaritmando, tem que ser positivo, tá? Então, aqui, x igual a 2, não é isso? Passo x da esquerda para a direita, passo 1 da direita para a esquerda, tá? E o outro exemplo, já até fiz, igual, né? Exemplo, ou quase igual. Esse é mais elaborado. 9
elevado a logaritmo de 5 na base 3. Opa, aqui não dá para fazer o cancelamento que eu falei, porque a base do logaritmo não é a mesma da base da potência. E agora? Dá para resolver isso? Dá para resolver isso. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso assim. O que é o 9? O 9 é 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a logaritmo de 5 na base 3. E aí a gente usa uma propriedade de potência. Vocês lembram que A elevado a B elevado a C, eu posso multiplicar os expoentes, não é isso? Se eu posso multiplicar os expoentes, também eu posso trocar, porque dá na mesma. Ó, isso é o mesmo que A elevado a C elevado a B, porque eu vou multiplicar do mesmo jeito, e a multiplicação é comutativa, então isso é o mesmo que 3 elevado a logaritmo de 5 na base 3, tudo isso ao quadrado. E agora eu posso aplicar a propriedade. Isso é o mesmo que 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, revejam a aula aí, tentem fazer os exercícios. Tem alguns sempre que são mais elaborados, eu não cobro, tem alguns desafios, principalmente os últimos. Eu não cobro no Moodle, sempre cobro os mais simples. Mas quem está se preparando aí para vestibular tem que fazer também os mais elaborados, tá? Mas principalmente aí da lista que está no material escrito, pelo menos até os 7. Esses são bem importantes, beleza? Pois o material escrito tem um pouquinho de história e na próxima aula a gente continua, na próxima postagem, nós continuamos com logaritmos. Até!